A Terra Santa. Lar do túmulo de Cristo em Jerusalém. Esta terra sagrada e cobiçada desencadeou 2 séculos de luta sangrenta entre os mundos ocidental e oriental, as Cruzadas. Para sobreviver em terra cada vez mais hostil, cruzados ergueram castelos cada vez mais fortes e imponentes. Os castelos permitiram que os cruzados, como minoria, sobrevivessem por 200 anos. Substituíam a força humana pela solidez da rocha. Vê-se ali fortalezas de um tamanho além da compreensão, comparadas ao que conhecemos. Inicialmente simples e eficazes, ao longo dos séculos as fortalezas cresceram para desafiar as armas cada vez mais mortais de seus atacantes, como o trabuco, a minagem e o fogo grego. Observavam as ações opostas em constante diálogo de ataque e defesa. A solução para resistir a essas novas armas foi aumentar o tamanho das muralhas, assim como a altura das estruturas. Ordens religiosas em novos castelos repeliam assaltos de exércitos gigantescos. Essas fortalezas ganharam a reputação de serem inexpugnáveis, como o Bellevaux, um castelo em forma de labirinto. As curvas em ângulo reto eram um obstáculo intencional adicional. Era necessário uma volta completa e uma curva de 90 graus ao portão interno com seteiras laterais. Havia também o Crac de Chevaliers, um castelo lendário com muralhas indestrutíveis. Eles cercaram o castelo do século XII com um castelo do século XIII muito maior, apresentando enormes torres redondas. Vê-se cada vez mais galerias murais, criando mais pontos de tiro para os defensores. Por 2 séculos, os cruzados fortificaram castelos com muralhas mais altas e espessas e trincheiras mais profundas. Pelo século XIII, castelos pequenos haviam sumido. Eles protegeram cidades inteiras, como Cesareia, em local costeiro estratégico. A torre era 15 metros mais alta, o que a tornava muito imponente. Castelos na água eram a defesa natural final contra todas as armas conhecidas. O mar é a sua fortificação. Ninguém consegue minar as muralhas de Sidom, pois se o fizerem serão afogados. Megaestruturas atestam o gênio militar dos cruzados. Como ergueram fortalezas que duraram séculos. Vamos invadir as muralhas e descobrir. No final do século XI, a Europa era impulsionada por um fervor religioso. A demonstração máxima de fé era peregrinar à Terra Santa, onde fica o Santo Sepulcro em Jerusalém. A Cidade Santa, construída em 1071, foi tomada pelos turcos que depois proibiram a entrada de cristãos. Exasperado, o Papa Urbano II falou a nobres e cavaleiros em Clermont-Ferrand. E o que ele disse mudaria a história para sempre. O Papa Urbano II profere um grandioso discurso, convocando as pessoas a pegarem em armas e, em suas palavras, a libertarem as igrejas do Oriente Próximo. Ele parece ter encorajado cavaleiros da Europa Ocidental, especialmente da França, é claro, a irem ao Oriente Médio para retomar para os cristãos aqueles lugares onde Cristo viveu e morreu durante o curso de seu ministério. Eles criam que esta terra deveria ser governada por cristãos, não muçulmanos. E a resposta à sua pregação, a resposta ao seu sermão foi enorme. Mais de 100.000 guerreiros partiram para Jerusalém. Esta foi a primeira cruzada. Após 4 anos de sofrimento e combates, chegaram à muralha da cidade sagrada. Conquistaram em apenas 5 semanas. Missão cumprida. A primeira intenção das cruzadas era ocupar os lugares santos. Os lugares santos incluíam toda a Terra Santa, não apenas Jerusalém, pois Jesus lá viveu. A primeira medida foi fortificar suas terras. Assim, os castelos foram uma solução particular dos cruzados para sua situação como minoria, tentando sobreviver em uma região onde enfrentavam muita atividade inimiga.
Nas terras conquistadas, eles iniciaram a construção de inúmeras estruturas, como castelos. Os cruzados deviam controlar um território de 1.200 por 300 quilômetros. Para defendê-lo dos muçulmanos, os cruzados, incapazes de cobrir tudo com estruturas, focaram em regiões. Eles tinham que ocupar as cidades costeiras e usar os portos para manter o contato com a Europa. Isso era imperativo. O verdadeiro objetivo primordial era estabelecer conexões ao longo da costa. Assim, capturar aquelas cidades portuárias, que então estabelecem ligações com a Europa. Permite o fluxo de mão de obra, dinheiro e peregrinos. Tudo isso auxiliando o reino de Jerusalém com a essência de que ele precisa para sobreviver. A cidade atraiu a atenção deles. Era Byblos, Líbano. Eles se estabeleceram em Byblos porque era uma cidade rica perto do mar. Então decidiram fortificar o local. Cruzados tiveram que construir rápido em tempos tensos. Byblos tinha uma vantagem. Era uma cidade milenar pontilhada por templos antigos, teatros e castros. Para construir rápido, cruzados a usaram como pedreira. No Levante, é comum observar a reutilização de materiais de construção. Muitos castelos são erguidos próximos ou no meio de ruínas anteriores, pois o uso de pedras já talhadas economiza muito trabalho, tempo e dinheiro. A fortificação em Byblos foi erguida sobre as ruínas deixadas pelos romanos e bizantinos, pois tudo o que era necessário para construir o castelo, como pedras e colunas, já estava ali. Castelo construído com pedras reaproveitadas de frente para o mar. Uma estrutura enorme e impressionante, medindo 45 por 50 metros, das mais prestigiadas do Levante. A parte mais impressionante é a torre, que se eleva 22 metros acima do solo, uma altura incomum para a região. Por que o Lorde fez uma torre tão alta? Ele queria, acima de tudo, construir um símbolo de seu poder no Ocidente. A torre, claro, representava o poder do Senhor. Então, eles construíram uma torre de homenagem a Donjon que, embora se assemelhasse às encontradas na França ou Inglaterra da época, distinguia-se por suas abóbadas de pedra e alguns pisos de madeira, devido à escassez de madeira de boa qualidade na região. Enquanto castelos ocidentais eram de madeira, cruzados adaptavam-se aos materiais locais. Este é um dos aspectos notáveis do Oriente Latino e de seus colonos, a capacidade de se adaptar às condições locais, com a madeira sendo muito mais escassa. Eles aprenderam e utilizaram as técnicas de construção em pedra. Os cruzados tinham outro motivo para construir seus castelos de pedra, proteger-se do fogo grego. Os povos do Oriente Médio eram muito hábeis em lançar mísseis flamejantes, como flechas cobertas de óleo cru e nafta, contra as edificações, tornando crucial torná-las à prova de fogo. Na Europa Ocidental, a ausência de óleo cru e nafta impedia essa tecnologia, exigindo abóbadas de pedra contra incêndios. No Oriente Médio, com esses recursos, ela existia. Os cruzados usavam uma técnica comprovada, as paredes preenchidas. Consistia em erguer duas paredes de pedras finamente cortadas, preenchendo o espaço entre elas com forragem, ou seja, rochas e entulho, e derramando argamassa por cima para consolidar tudo. Essa técnica lhes permitia construir paredes muito espessas em um curto espaço de tempo. Eles eram mestres na construção, edificando rapidamente. Ao padronizar seus métodos em todos os lugares, agilizavam a produção e transição entre fundações, garantindo a estabilidade de cada muro. Mas a estabilidade não bastava contra a formidável técnica militar muçulmana. O
princípio da mineração, ou sapa, que consiste em minar, envolve cavar sob uma parede e escorá-la com postes de madeira. Em seguida, essa cavidade é preenchida com combustíveis e tudo é incendiado. Escoramentos queimados deixam a parede acima sem suporte, que desmorona. Essa era, de longe, a melhor maneira de derrubar uma muralha fortificada durante o período medieval. Era a especialidade de seus adversários, que se tornaram peritos na técnica. Como consolidar melhor as paredes? Francos achariam a resposta nas antigas ruínas, mais uma vez. Biblos estava, e ainda está, repleta de colunas antigas, e os francos não se preocuparam em demolir e usá-las para esse fim. Eles pegaram colunas antigas e as colocaram ao longo da largura das paredes, então adicionaram entulho e argamassa, e depois outra fileira de colunas por cima. Colunas de granito ou mármore que atravessavam as muralhas as tornavam muito mais fortes. A coluna, encravada na face traseira, sustentava a parede mesmo que perdesse suporte, evitando o desabamento total. As paredes do castelo foram pontilhadas com colunas antigas. Os cruzados novamente adaptaram a construção aos materiais disponíveis. Colocar colunas dentro das paredes é uma técnica que existia desde os tempos muçulmanos. Os muçulmanos usavam um sistema chamado colunas de contraforte, que eram dispostas transversalmente para tornar a fundação mais sólida e podiam ser vistas saindo de cada lado. Os cruzados notaram isso quando chegaram, pois sempre há um diálogo entre ataque e defesa, com cada lado observando o que o outro fazia e encontrando as mesmas maneiras de defender seus castelos contra esses ataques. Assim, as tecnologias militares transcendem as fronteiras religiosas e militares. Os cruzados se adaptaram a esses novos lugares e, por quase 100 anos, os estados latinos se desenvolveram e prosperaram na Terra Santa em relativa paz. No entanto, a situação acabou se deteriorando. A partir da década de 1170, o clima no Oriente Médio mudou, passando de um estado de paz armada para uma ameaça permanente. Saladino, um sultão árabe, conseguiu unir todas as forças muçulmanas e criar um exército poderoso, declarando então uma guerra santa contra os cruzados. Conhece-se que, uma vez que o Egito e a Síria foram unidos sob Saladino em 1174, os recursos que poderiam ser mobilizados contra os francos eram enormes e muito maiores do que antes. Para combater isso, seria necessário construir castelos maiores e mais fortes, capazes de resistir por mais tempo, já que a disponibilidade ou a confiabilidade de um exército de socorro para resgatá-los estava diminuindo. Exército de monges responderia à necessidade. Os templários e os hospitalários. Essas ordens religiosas possuíam uma fé inabalável, representavam a elite militar e, acima de tudo, tinham uma grande vantagem sobre os cavaleiros tradicionais: dinheiro. O dinheiro era a maior diferença. Ordens militares tinham vastos recursos, provenientes de propriedades e doações da Europa, que canalizavam para o Oriente Próximo para edificar castelos. Isso mudou o contexto das fortificações, na verdade mudou tudo. De repente, eles passaram do que eu chamaria de fortificações artesanais para fortificações profissionais. O Castelo de Belvoir, no Vale do Jordão, é um exemplo perfeito da nova arquitetura. Hoje restam apenas as bases das muralhas, mas podemos imaginar sua complexidade, poder e tamanho. É um castelo incrível pela radicalidade de seu projeto, sendo símbolo de um novo estilo arquitetônico. É quase perfeito em seu projeto e simetria. O projeto labiríntico de Belvoir o tornou um exemplo brilhante de fortificação. Com torres flanqueando a fortaleza e ângulos, é quase perfeito e impecável.
Estrutura militar imponente em local soberbo, com vista para o Vale do Jordão. Cruzados escolheram local estratégico para o feito. O castelo foi construído sobre uma base de lava sólida, uma pedra chamada basalto, que era completamente plana e ideal para a construção de castelos, pois não era necessário escavar fundações, tornando-o extremamente estável. Formações de basalto tinham outra vantagem. Não era esporão rochoso, mas área bem plana, formada por fluxo de lava basáltica. Os arquitetos tinham total liberdade. A superfície quase toda plana possibilitou um projeto ideal. Um plano sem limitações, como construir em uma mesa plana. É tão perfeito e detalhado que certamente um arquiteto, ou um grupo de arquitetos, elaborou cuidadosamente o funcionamento exato de cada parte, definindo o lugar de cada elemento e como eles se integrariam. Cruzados projetaram um castelo único com paredes duplas, um castelo interno circundado por muralha externa. Ele representa um novo tipo de castelo com muralhas maciças e espessas, caracterizado por paredes dentro de paredes, quase como um castelo de boneca russa, com pátios internos e estruturas externas. Os cruzados construíram a muralha interna com 4 torres nos cantos e depois a segunda também com torres. A construção foi bastante rápida e, ao analisá-la, percebemos que não era um castelo particularmente elegante, pois foi erguido com materiais encontrados nas proximidades. Os cruzados escavaram rapidamente a base de basalto para extrair pedras. Ao mesmo tempo, cavaram uma vala gigante com mais de 8 metros ao redor do edifício. O basalto, rocha dura e difícil de esculpir, aliada à pressa dos cruzados, exigiu a rápida construção do castelo sem comprometer sua estabilidade. A resposta está nas muralhas que construíram. O interessante é que podemos observar os blocos brutos que formam a base das muralhas, extraídos diretamente das colunas de basalto externas. Blocos dessas muralhas são unidos por barras de ferro. Aqui se vê a barra de ferro que une os 2 blocos, com 2 pinos profundamente ancorados nos blocos maciços. Grampos de ferro foram presos à pedra e selados com chumbo, técnica comum em catedrais. As pedras de basalto eram grampeadas 2 a 2 por todo o castelo. Grampos foram usados pois as pedras, mal cortadas, não se uniam sozinhas. Devido à construção rápida e argamassa de má qualidade, os construtores usaram grampos para erguer e sustentar as muralhas do castelo. Além disso, os cruzados usaram grampos de ferro nas frestas de flechas, por onde os arqueiros atiravam setas. Muito bom de ver e bem preservado aqui. Grampos uniam os blocos na construção, preservando aqui o espaçamento original dos blocos superiores. Os cruzados inseriram barras de ferro em todas as frestas de flechas. E o metal também foi utilizado entre as pedras para calibrar o espaçamento, especialmente nos cantos das muralhas, que exigiam extrema precisão. Encontraram toneladas de ferro no castelo, mas não na região, porque eles o usaram. Havia uma enorme escassez de ferro na área. Desenvolver a metalurgia do ferro exigia comércio a várias distâncias. O custo do ferro era extremamente alto, mas eles ainda decidiram usá-lo em vez de esculpir os blocos com mais precisão. Contudo, tratando-se de um castelo e uma construção de defesa, eles focaram no que era mais importante: erguer uma alvenaria robusta o mais rápido possível para concluir a fortaleza. Bellevaux de frente ao vale. Castelo impunha a presença dos hospitalários na região.
Um grande evento prestes a mudar a história das cruzadas. Em julho de 1187, o exército de Jerusalém, pela primeira vez em uma década, decide finalmente confrontar as forças de Saladino. O novo rei de Jerusalém, Guido de Lusignan, recém-chegado da Europa, decidiu reunir todos os cavaleiros, templários e hospitalários presentes na Terra Santa para combater o gigantesco exército de Saladino e dar um fim à ameaça de uma vez por todas. O rei, recém-chegado da Europa Ocidental, era jovem e inexperiente no Oriente Médio. Inimigos jurados se enfrentaram nas planícies de Atim, perto de Belevoix. O rei cometeu erros militares clássicos, como não garantir a proximidade com o abastecimento de água. Os soldados cruzados, sedentos e sofrendo com o calor, não foram páreo para o exército de Saladino. O evento causou derrota completa aos francos, com o exército de Jerusalém quase totalmente destruído. Todos os cavaleiros cristãos, ou pelo menos 70% deles, foram dizimados de uma só vez. Como todo o exército havia sido levado para esta batalha, as outras cidades e fortificações por todo o campo ficaram indefesas. Assim, após a Batalha de Atim, Saladino teve um avanço relativamente fácil, levando a quase um colapso total da presença franca na Terra Santa. Belvoir, o castelo conhecido por ser inexpugnável, ainda resistia, e Saladino decidiu atacá-lo com todo o seu exército. Criado para afastar atacantes em potencial. As entradas eram extremamente complexas, ligando o castelo externo ao interno. A entrada principal de Belvoir, situada no sudeste, conduzia a um portão externo que levava a uma passagem, exigindo uma volta completa e uma curva de 90 graus para o portão interno, que possuía seteiras nas laterais. Se um atacante conseguisse romper esse portão interno, ele se encontraria no pátio externo e, para chegar ao castelo interior, teria de contornar todo o perímetro. Sob fogo inimigo constante, tudo levava a um complexo sistema de portões do castelo interno. Hospitalários projetaram entrada em ângulo reto, forçando atacantes a reduzir velocidade ao cruzar a porta da torre. Para impedir ataques à porta principal, ela foi projetada perpendicularmente e não no mesmo eixo. Há uma entrada angulada, e esta é a mais importante do castelo interior. Entradas anguladas existem desde cerca dos anos 1170 e são, claramente, uma invenção muçulmana, sendo as primeiras utilizadas no Cairo, sob Saladino, de onde se espalharam. O castelo parecia impenetrável e Saladino mudou de ideia, decidindo então sitiá-lo. Mas os cruzados tinham tudo para um longo cerco, sobretudo reservas de água. Em todo o curso da história das cruzadas, nenhum castelo cruzado jamais se rendeu por falta de água. Nessas regiões, chove muito mesmo na primavera. Assim, eles coletavam toda a água durante a estação chuvosa para ser usada ao longo do ano. O telhado retinha a água, que era então guiada por canos de cerâmica até as cisternas sob o castelo. Dutos seguem visíveis e cisternas foram preservadas. Os hospitalários conseguiam durar muito com provisões. Meses se passaram e o castelo não se rendeu, parecendo inexpugnável para o exército de Saladino. O que vemos em Belvoir são, primeiramente, paredes espessas, muitas seteiras e um espaçamento muito regular e lógico das torres. Portanto, para mim, a estrutura visa tanto prevenir a minagem quanto ataques frontais.
Construído no basalto, é muito difícil de minar. Todas as seteiras visíveis ajudam a afastar atacantes das muralhas. Mas Saladino não desistiu e decidiu tentar minar a muralha sul, mesmo que a vala de 10 pés de altura ao redor do castelo dificultasse o trabalho. O exército de Saladino levou meses para cavar a dura rocha basáltica. Sabemos pelos textos que resistiram por mais de um ano. Se foram sitiados por um ano, isso demonstra que o castelo era muito forte. A muralha exterior finalmente cedeu, os hospitalários se renderam, e Belvoir caiu para Saladino em 1189. Os cruzados perderam terreno e uma nova era das cruzadas começou, com as poderosas ordens religiosas ocupando cada vez mais espaço. Sobraram poucas fortificações grandes, uma delas das cruzadas do século XIII. O Crac dos Cavaleiros é um castelo icônico que domina as planícies sírias, em frente ao que é chamado de Garganta de Homs, um passo histórico que conecta as montanhas do Líbano e a costa do Mediterrâneo. Foi construído há mais de 1000 anos, e seu tamanho extraordinário, localização e forma única o tornaram um elemento-chave das cruzadas. Por mais de um século, os hospitalários controlaram a terra, tornando-a um canteiro de obras impenetrável. Sua história lendária, porém, iniciou com um terrível desastre. Em 1170, houve um enorme terremoto que mudou tudo, documentado como um dos mais fortes da Idade Média no Oriente Médio, e que provavelmente destruiu quase tudo. Após este grande terremoto, a Ordem decidiu que queria fazer algo completamente novo. Eles construíram um castelo poligonal com torres laterais. Outros edifícios foram construídos ao redor do pátio interno, onde viviam os irmãos hospitalários. Crac construído nas encostas da montanha. Ao norte de leste a oeste, ele é protegido pelo terreno íngreme. No sul, a montanha é um pouco mais alta, por isso, os hospitalários ergueram 3 torres para reforçar a defesa. Este novo castelo atendeu a todas as necessidades dos monges-soldados. Quando as ordens construíram essas grandes fortalezas, elas foram projetadas para que soldados, religiosos e civis pudessem coabitar, o que foi, obviamente, uma grande mudança. Isso bastaria para protegê-lo de atacantes. No início do século XIII, a situação estava cada vez mais tensa. A Europa começou a perder seu interesse nas cruzadas, e menos ajuda era esperada do continente. Assim, os francos locais, que viviam ali há 3 ou 4 gerações, tiveram que confiar nas fortificações e construir castelos mais fortes e fortificados para compensar a falta de mão de obra. Podemos dizer que eles estavam substituindo o pessoal por pedra. Eles precisavam ser capazes de resistir a exércitos mais poderosos, com armas mais fortes e mais soldados capazes de atacar por todos os flancos de uma vez. Além disso, uma nova arma acabara de fazer sua aparição, o trabuco de contrapeso. Uma catapulta com contrapeso lançava bolas de canhão pesando mais de 100 kg a mais de 200 metros, com precisão inédita. Se não se alterasse o tamanho da bola, era possível atingir sempre a mesma posição com exatidão. Isso permitia uma mira muito melhor, planejar a estratégia de bombardeio com mais eficácia e causar uma destruição mais precisa e contínua no mesmo ponto. Esses ataques eram muito devastadores a castelos. Houve uma revolução na tecnologia ofensiva, por assim dizer, e depois disso, apenas castelos muito sofisticados e bem desenvolvidos poderiam sobreviver a esse tipo de ataque. Os hospitalários precisaram fortalecer sua fortaleza contra novos ataques. Para ter sucesso, tiveram que repensar completamente o crack dos cavaleiros.
Eles cercaram o castelo do século XII com um castelo muito maior do século XIII. Attackers. Impressionner l'assaillant. Arqueiros podiam atacar quem tentasse escalar ou minar a muralha. Os hospitalários criaram uma notável segunda linha de defesa, seguindo o terreno e cercando o castelo interno. A linha de defesa externa também era equipada com essas torres semicirculares para torná-la mais eficaz contra ataques. O que faz do Crac de Chevaliers um dos castelos concêntricos mais impressionantes da época. A importância estratégica disso é que, se o castelo externo fosse capturado, aqueles no castelo interior ainda teriam a oportunidade de negociar, essencialmente. O projeto visava impedir atacantes, com uma entrada angulada que forçava um giro de 180 graus e levava a um longo corredor inclinado, repleto de frestas para flechas e buracos para arremesso de pedras pelos defensores. Todos esses elementos foram cuidadosamente combinados. Assim, é possível observar uma culminação de certos avanços feitos em diversos lugares, todos reunidos para serem aplicados com o maior efeito.
Hospitalários ergueram grande sala de 28 metros dentro das muralhas. Eles adicionaram uma capela, um deambulatório e cozinhas. Século XIII, mais de 3.000 pessoas viviam nas muralhas. Monges precisaram de criatividade para gerir a água. Azenana e equipe descobriram uma rede de água única, muito complexa e sofisticada, inédita em fortalezas. O crack de Chevaliers tinha total autonomia hídrica. Em 2017, iniciamos as escavações e ficamos muito surpresos ao descobrir muitos canais até então desconhecidos. É possível identificar 3 tipos de sistemas de água de acordo com seu uso: água branca, água cinza e água preta ou esgoto. Água branca era a fonte principal. Hospitalários desenvolveram um formidável sistema de coleta de água da chuva. Muitas cisternas no castelo para guardar água. A maior foi encontrada na cozinha. O maior problema para eles, naquela época, era ter que preparar comida diariamente para 3.000 pessoas. Eles precisavam de muita água para cozinhar, lavar a louça e também para beber. Na cozinha encontrava-se o maior sistema para água potável ou água branca do crack. Ali eles podiam armazenar cerca de 600 metros cúbicos de água. Era enorme. Após o uso, a água ia para o sistema de água cinza para ser reutilizada. Havia latrinas organizadas. Havia algumas espalhadas pelo castelo, mas em particular, um local reunia 12 latrinas e outra torre continha mais 12. E então ela se tornava água suja, que chamamos de água preta. Este acesso deveria levar diretamente para fora da cidadela. O crack dos cavaleiros dominava o vale e nenhum exército muçulmano ousou atacá-lo. Enquanto isso, nova cruzada se preparava na Europa. Em 1248, 25.000 homens partiram de Aigues-Mortes, na França, com São Luís. Seu plano era consolidar a presença dos cruzados na Terra Santa, começando pela segurança das cidades portuárias, especialmente Cesareia. São Luís acreditava que seu projeto nos Estados Cruzados seria o início de um grande e novo movimento, pois ele acreditava apaixonadamente nessas causas. São Luís pretendia transformar o porto em grande base militar para abastecer francos ocidentais. Um grande plano militar. São Luís chegou e a muralha muçulmana da cidade estava em ruínas. Cruzados ergueram uma das mais poderosas fortificações em menos de 2 anos. São quase 900 metros de fortificação com 16 torres. É agudo, de fato, um dos melhores exemplos que conhecemos de fortificações militares medievais. Reforçada com torres e taludes, cercada por um fosso e uma contra-escarpa, era uma cidade fortificada formidável. Como eles fizeram isso? Por que as muralhas de Cesareia protegiam tão bem? A extraordinária muralha de Cesareia foi construída graças ao dinheiro de São Luís para as cruzadas. É importante notar que as cruzadas custaram ao reino 1.500.000 libras. Quantia bilionária. Então tinham muita verba para a obra. Usaram provavelmente escravos para erguer a muralha. Os cruzados, focados em proteger a cidade o mais rápido possível, reaproveitaram pedras já cortadas de um sítio antigo nas proximidades. Eles usaram a muralha de preenchimento para trabalhar rápido e fazer paredes espessas. Eles construíram 16 torres quadradas. Para São Luís, construir torres quadradas era incomum,
pois tudo o que foi erguido sob seu reinado na França, seja em Angers ou Carcassonne, apresentava torres circulares. Mas no Oriente Médio, o mais importante era agir rapidamente. Ele não se importava com o formato das torres. Importava a ele torres com autodefesa. Só isso importava. As torres tinham mais de 15 metros de altura e foram posicionadas com cuidado, em intervalos regulares, sendo um claro exemplo de planejamento militar centralizado. Os espaços entre as torres eram ideais para o disparo de flechas de uma torre para outra, pois essas torres salientes permitiam a defesa do exterior da fortificação. Se não houvesse torres salientes e apenas uma linha reta, seria muito difícil defender a base da muralha a partir das frestas no topo. Mas com uma torre saliente, as frestas nas laterais da torre permitem defender toda a extensão da muralha. Dentro da muralha, os cruzados instalaram galerias e frestas para disparar flechas. A muralha foi construída em apenas 4 meses, feito incrível. Além disso, os cruzados cavaram um fosso gigante. É preciso imaginar que, quando São Luís chegou pela primeira vez a Cesareia, não havia fossos. Ele cavou fossos com cerca de 20 metros, gerando muralhas altas. Eles cavaram o mais próximo possível do nível da água, o que também proporcionou proteção adicional à cidade. Se tentassem escavar túneis sob as fortificações, a água inundaria as galerias, tornando quase impossível minar a cidade. Eles construíram glacis alto mais de 10 metros. Até o mar, a cidade foi completamente cercada por essa impressionante muralha, que surgiu do solo em tempo recorde. Essa muralha é um grande exemplo de desenvolvimento militar, cujos elementos principais incluem o talude, uma defesa eficaz contra ataques frontais e provavelmente contra a minagem. Além disso, as seteiras e aberturas são meios para combater ataques diretos. E a minagem e os ataques frontais representam os 2 focos principais observados desde a Era de Saladino. Cruzados construíram entradas anguladas para dificultar a entrada de inimigos. Poternas, portas discretas, foram posicionadas ao pé das torres. Para que elas serviam? Poternas eram portas emergenciais, frequentemente chamadas assim. Elas não serviam tanto para fugir em caso de perigo, mas sim para descer aos fossos, longe dos atacantes, e tentar surpreendê-los por trás, por exemplo. Mas elas também eram um ponto fraco nas defesas, pois ficavam expostas. Assim como muitos aspectos da arquitetura militar, elas apresentavam vantagens e desvantagens. Elas têm vantagens e desvantagens. Portas ocultas e entradas em ângulo eram táticas para os sitiados atacarem os sitiadores. Essa foi uma das evoluções das fortalezas entre os séculos XII e XIII. A maior mudança foi a introdução da defesa ativa. Defesa ativa não é só se esconder atrás de um muro aguardando o ataque. Trata-se muito mais de exercer pressão constante sobre os atacantes, para que não pudessem relaxar, construir suas máquinas de cerco ou iniciar as minagens. Isso porque os defensores disparavam contra eles, realizando surtidas e ataques, o que caracteriza a verdadeira defesa ativa. Após mais de 1 século e meio de guerra, o gênio militar das cruzadas era visível em todo o muro de Cesareia. São Luís queria garantir que não perderia a cidade. E finalmente podem me chamar de cínico, mas tudo isso foi inútil. Os cruzados enfrentaram o terrível Sultão Baibars, que reuniu um exército profissional gigantesco.
Baibars tinha um exército numeroso. É o número de pessoas envolvidas e a quantidade de recursos necessários para financiar e apoiar todo esse contingente. Portanto, não se trata necessariamente de um grande desenvolvimento em técnicas como a minagem. Mas se você de repente aumenta o número de mineradores ou sapadores à sua disposição por um fator de 10, isso é um avanço enorme. Baibars dominava máquinas de cerco que instalavam catapultas e equipamentos, tornando a defesa do castelo impossível. A muralha de Cesareia não resistiu ao assalto e os cruzados por trás dela nem sequer tentaram lutar. Em 1265, faltavam defensores ao castelo na chegada de Baibars. Baibars disse que fortificações não mantêm território, pois pedras sozinhas não bastam. Os cruzados fugiram do recinto, que nem sequer foi posto à prova. O colapso do que restava das terras dos cruzados começou e Baibars decidiu atacar outro castelo renomado, o Crac de Chevalier. Isso foi o que aconteceu em 1271. Baibars disparava com máquinas de cerco do vilarejo conquistado, atingindo 200 a 250 metros, uma distância considerável. Ele usou grandes bolas de canhão para destruir toda a frente norte. E de fato, a rendição ocorreu por acordo. Pedras e flechas funcionam melhor. No entanto, os matacões são um elemento muito visível que respondia a uma ameaça específica: manter os inimigos afastados da base das muralhas. Os templários confiavam no mar para defender o castelo, essa era a única extensão defensiva. Acredito que os construtores de Sidon não esperavam um ataque por terra.
pois a fortaleza está no mar, eliminando a necessidade de diferentes camadas de fortificações. Fossos e valas, o próprio mar cumpria essa função. Inatacável por terra e inexpugnável por mar, o castelo de Sidon tornou-se um refúgio, mas, infelizmente, encontraria o mesmo destino dos outros castelos cruzados. O fim da história ocorreu com a queda de Acre para os muçulmanos em 1291. Luta bem difícil. O restante das fortalezas rendeu-se pacificamente, pelo que sabemos, pois reconheceram que não poderiam resistir, optando por se render em seus próprios termos e levando consigo tudo o que podiam em seu próprio ritmo. O número de castelos realmente tomados por ação militar foi muito pequeno. Na maioria dos casos, o dano já estava feito e as pessoas perceberam que teriam que se render, sem esperança de continuar. Sem sequer lutar, os cruzados deixaram este último pedaço da Terra Santa para nunca mais retornar. Todos os castelos foram tomados pelos muçulmanos, incluindo Byblos, Belvoir, que foi completamente desmantelado para impedir o retorno dos cruzados, o Crac de Chevalier e a cidade de Cesareia. 200 anos de alternância entre guerra e paz precária deixaram marcas nas Terras Santas. Castelos impressionantes atestam o gênio militar dos cruzados. Essas superestruturas provaram ser inexpugnáveis, afinal. Acredito que os castelos foram, em grande parte, uma história de sucesso, e que o fracasso da entidade cruzada no Levante não se deu pela falha dessas fortalezas. Na verdade, eles foram cruciais para permitir que os cruzados francos sobrevivessem no Oriente Latino por um tempo notavelmente longo, sem que nenhuma dessas construções falhasse. Mesmo hoje, eles resistiram aos reveses do tempo para testemunhar, 1000 anos depois, o capítulo sombrio das cruzadas.